Está no ar com Felipe Figueiredo e Matias Pinto, o Fronteiras Invisíveis do Futebol, o podcast que desvenda a geopolítica do planeta Bola. Boa alvorada, ouvintes da Central 3. Está começando a última edição da temporada do Fronteiras Invisíveis do Futebol. Mais uma parceria aqui da casa com o Xadrez Verbal. E falando no site, canal de YouTube e podcast, eu chamo ele, meu amigo e companheiro Felipe Nobre Figueiredo, o homem por trás do tabuleiro. Olá, meu caro Matias. Olá a todo mundo que nos ouve, nos prestigia, nos tolera. Estamos aqui chegando nessa temperatura infernal, pelo menos aqui na cidade de São Paulo. Estou derretendo e é isso, tá? Queremos um ar-condicionado gigante cobrindo toda a Terra, tá? A Terra inteira vai ficar na mesma temperatura, que é 18 graus, que é o mínimo do ar-condicionado. Brincadeiras à parte, né? Seguimos hoje aqui com a nossa segunda parte sobre o Irã. No programa anterior, o Juliano Júlio disse que gostou muito do programa, era o que mais aguardava, porque ele sempre joga com os persas, né, em vários jogos, aí, como o Age of Empires 2. O Renan Luna disse que sentiu falta de algum trocadilho com tapete persa, quando falamos dos estádios, né, ou seja, que o gramado é um tapete persa. E ele citou aqui os jogadores Massot Shohei e Ehsan Raji Safi, porque ficaram afastados da seleção iraniana pelo fato de terem jogado contra um time israelense. Quando eles jogaram pela Europa League, eles defendiam o Pannonios da Grécia e jogaram contra o Maccabi Tel Aviv. Eles não jogaram em solo israelense, mas entraram em campo contra o Maccabi na Grécia. Eles posteriormente foram, entre aspas, ali, absolvidos e disputaram a Copa do Mundo de 2018. O Vinícius da Silva Ramos disse que a música que encerrou o programa lembrou Bella Ciao para ele e pediu um abraço para o amigo Felipe Bocelli, que apresentou o podcast para ele. Então tá aí um abraço para o Felipe Bocelli também. O João Olinto Trindade Júnior, ele comentou que Cleópatra não era grega, já que Cleópatra começou a reinar há cerca de 250 anos, depois de iniciada a dinastia, mas imaginar que o fenótipo dela, depois de séculos de miscigenação, ainda era grego é um exagero. Então, João, aí que tá, família nobre do Egito, desde milhares de anos atrás, tá? Não apenas os ptolomaicos, mas era um costume egípcio que os ptolomaicos adaptaram. Eles são endogâmicos. Isso quer dizer o quê? Que eles não se miscigenam, eles casam tudo entre eles. Inclusive o primeiro marido da Cleópatra era o irmão dela, e eles eram filhos de dois irmãos, tá? E quando não era irmão, era primo, era meio-irmão. Uma mulher que casou com o próprio pai, né, nas dinastias egípcias, não me lembro agora direito quem foi. A gente explicou isso na primeira parte do episódio sobre o Egito, né? Sim, então assim, não havia essa miscigenação, então Cleópatra muito provavelmente tinha assim o fenótipo de uma mulher grega, certo? E ele também comentou sobre o nome Pérsia e Irã, né? Ele falou endônimo, exônimo, né? Endônimo é o nome nativo de um lugar, pessoa ou coisa, e exônimo é como ela é conhecida mundo afora. O Walter Neto deu uma dica para os alunos da UFJF, imagino que seja Federal de Juiz de Fora, né, dizendo que na biblioteca virtual, vários livros que nós indicamos aqui da editora Contexto, por exemplo, tem gratuitamente para os alunos. E também o Salmon de BH, imagino que seja Salmon de BH, diz que o cinema iraniano é o melhor cinema do mundo. E finalmente não, porque ainda tem o Flame Rogezeta. O nome dele é André Luiz Pinto, mas o nick dele é esse. Diz que fez uma maratona, ouvi todos os nossos programas enquanto ele faz o caminho de bike de casa até a Universidade Federal do Paraná, onde ele trabalha.
E ele disse que apenas não conseguiu ouvir ainda os 7 primeiros programas porque não aparecem no agregador de podcast que eu uso, né? Porque os agregadores normalmente têm um limite ali temporal, mas você pode baixar direto do site da Central 3, tá? Então fica também essa dica, tá? E, finalmente, o André Moritz Buffren disse que gostou muito do programa. Ele esteve no Irã esse ano, disse que se identificou com várias coisas, né? Enfim, gostou bastante. E disseram que lá o nome do país é Irã, não é Pérsia, porque Pérsia é uma província, e aí podia confundir as coisas, né? Então tá aí essa pequena anedota dele enquanto esteve no Irã. E, por fim, o Heitor Loureiro, né, que participou da última edição do Xadrez Verbal, mandou uns pitacos aqui sobre a Armênia, evidentemente, mas a ligação com a Pérsia / Irã, dizendo que é muito mais antiga, bem anterior, por exemplo, à diáspora após o genocídio no começo do século passado. E nas palavras dele, essa relação entre os dois povos pode ser constatada, inclusive nas línguas. Azad é liberdade tanto em persa quanto em armênio. E o glorioso Andanik Teimourian, que os armênios chamariam de Pars Kahai, ou persa armênio, foi o primeiro capitão cristão da seleção iraniana de futebol por volta de 2015 nas eliminatórias para o Mundial a ser disputado na Rússia. E a igreja armênia de Dzor, no Irã, tem esse nome porque fica na beira de um penhasco. Dzor em armênio quer dizer penhasco, justamente. Bem, sem mais delongas, passemos para o quarto bloco sobre a história persa-iraniana. A história. Bem, Felipe, retomamos da onde paramos na edição anterior, vamos para o século XVI para falar da dinastia Safávida. Isso, os Safávidas, eles eram da região onde hoje mais ou menos está o Azerbaijão. E como a gente mencionou no último programa, né, depois das invasões mongóis, né, tivemos a conquista muçulmana, depois invasões mongóis. Então o Irã ele passou ali uma série de séculos sem uma dinastia local e também alguns momentos com uma pulverização ali da sua sociedade, né, sem governos muito representativos, sem uma consolidação de algum poder. E, no caso, então, os Safávidas, liderados por Ismail I, derrubaram o governo dos turcomenos, que governavam o Irã, né? No caso, o governo chamado da Ovelha Branca, que a gente chegou a mencionar rapidamente no último programa, salvo engano, e fundou um novo Império Persa, o primeiro com uma dinastia local, em cerca de 800 anos. E, embora os Safávidas também fossem falantes de um idioma turcomeno, né, eles adotaram o persa e os costumes persas também, especialmente a família real, né, como a ideia de você emular a grandeza do Império Persa e também se aproximar com as pessoas, né? Então o Ismail I tomou a cidade de Tabriz, que fez dela a sua capital, tomou o título de Shah, expandiu os turcomanos e passou também a expandir novamente as fronteiras do Império. Então, o que mais ou menos hoje é Irã, Azerbaijão, Iraque e boa parte do Afeganistão fazia parte desse Império Safávida inicial. E, logo no início, nós tivemos um conflito entre os Safávidas e os otomanos em 1514, na Batalha de Chaldiran, na qual os otomanos, digamos assim, frearam essa expansão persa nas disputas pelo Cáucaso. E vocês vão ver, no programa como um todo, mas especialmente nesse primeiro bloco, que os persas, o Império Otomano, né, muitas vezes chamado de Império Turco-Otomano, e o Império Russo,
tiveram muitas guerras entre si, já que disputavam ali as mesmas zonas de influência. Né? No caso do Império Persa, disputava ali a região da Mesopotâmia com os otomanos e o Cáucaso e parte da Ásia Central com os russos, além do Cáspio também, né? Que o Cáspio acaba ficando entre o Cáucaso e a Ásia Central, mas está inserido nesse contexto. E os russos, por sua vez, disputavam o Cáucaso, né? Com os persas e com os otomanos também estavam nessa disputa pelo Cáucaso, e também disputavam ali a região dos Estreitos e os Balcãs com os turcos. Então a gente vai ver muitas vezes conflitos entre persas e turcos, entre persas e russos. A Era Safávida, né, ela teve ali o seu auge durante o reinado de Abbás I, que governou no final do século XVI até 1629, inclusive fazendo a Pérsia superar o Império Otomano em vários aspectos, e a Pérsia se tornou um polo também, novamente, de cultura, de ciência, de descobertas tecnológicas. Tivemos um início de uma integração das populações caucasianas dentro da sociedade persa, né? Então isso até que o Heitor mandou de comentário no último programa, né? O fato de que até hoje nós temos grandes comunidades de armênios, de azeris, de chechenos, todas essas comunidades dentro do Irã, ou seja, nós tivemos uma integração dessas comunidades caucasianas dentro do Irã. E o Abbás I transferiu a capital do Império para Isfahan, que se tornou um dos principais centros ali culturais da Pérsia. Ele fez a paz com os otomanos, estabelecendo ali as fronteiras entre a Pérsia e a Turquia. E esse acordo do Abbás I, que estabelece as fronteiras entre, né, as fronteiras modernas do Irã a oeste, são as fronteiras até hoje, tá? Os limites entre a Turquia e o Irã que existem hoje remetem ao Abbás I lá no século XVII, tá, gente? Ele recaptura a ilha de Hormuz, né, que fica ali no Golfo Pérsico, dos portugueses, né, a gente já comentou um pouco sobre isso no programa do Xadrez Herbal, né, que os portugueses dominaram ali a região de Hormuz, do Omã, tinham muita influência, capital do Omã, Mascate vai se tornar sinônimo de mercador em português, daí temos a Guerra dos Mascates e tudo mais. Então, nós temos aqui esse auge com o Abbás I, que vai consolidar o Império, voltar a expandir o Império. Porém, a partir do início do século XVIII, o Império Safávida, a dinastia Safávida, tá? Não é safada, começa a se desmantelar. Pedro, imperador da Rússia, né, depois posteriormente chamado de Pedro o Grande, invade a Pérsia, justamente pela região do Cáucaso. Forças otomanas deram ali um apoio, digamos assim, aos russos, embora não direto. Com isso, os russos conseguiram cercar a capital Isfahan. Então, os persas conseguiram articular uma resistência, conseguiram expulsar os invasores, ou seja, nem os russos nem os turcos tiveram grandes vitórias territoriais, porém, esse cerco à capital e essa necessidade de você fazer uma grande articulação, uma grande mobilização contra essa invasão, fez com que a dinastia Safávida perdesse autoridade, perdesse poder político e em regiões mais distantes do Império, nós tivemos rebeliões contra o domínio Safávida. A principal delas foi a da rebelião dos Pashtuns no Afeganistão. Pashtun é uma etnia muito comum no Afeganistão e no norte do Paquistão. A Malala, por exemplo, é Pashtun, embora ela seja paquistanesa. E aí nós tivemos, durante ali alguns anos, duas facções reivindicando serem os legítimos chás da Pérsia. A facção afegã, que começa com Mahmud Hotak, Hotak, ele reivindica o título após cercar a capital, ele vai ser o chá de 1722 a 1725. Alguma doença deixou ele bastante debilitado, e aí ele muito provavelmente foi morto, né, porque ele já estava debilitado, não conseguia comandar e precisavam ali transferir o poder, uma espécie de eutanásia palaciana.
né, quem assume é seu primo, o Ashaf Otak, que vai governar de 1725 a 1729. Ele vai ser expulso da Pérsia após ser derrotado em batalha, e ele vai ser morto pelo Khan do Balochistão, que é uma região que hoje fica, a maior parte dela fica dentro do Paquistão, numa disputa interna ali da região. E ao mesmo tempo, junto com os otaks afegãos, nós tínhamos 2 chás safávidas, tá? O Tahmasp II, que foi chá de 1722 a 1732, ele foi deposto por um cara chamado Nader. A gente já vai falar mais desse cara. Em prol do filho dele, né? O filho do Tahmasp. Quem assume, então, vai ser o Abbas III, que vai ser chá de 1732 até 1736. Era fantoche desse Nader, que depois vai virar chá do Irã, e vai ser deposto pelo próprio Nader. E ambos, pai e filhos, serão assassinados em 1740, ou seja, 4 anos depois do fim da dinastia, pelo Nader, né, quando ele instaura a sua própria dinastia. Agora, uma questão muito importante dos safávidas, que quando eu digo importante, né, dura aí até hoje, tem um legado até hoje, que é o seguinte: a dinastia safávida, o seu fundador, o Ismail, ele era filho de um clérigo chamado Safi ad-Din, que era chefe de uma ordem sufista, e ele se apresentava como descendente do 7º imã, o Musa al-Kazim. Lembrando que os imãs, né, a interpretação, claro, isso aqui é um resumo do resumo do resumo, tá? A diferença entre os xiitas e os sunitas é sobre os verdadeiros, os legítimos sucessores de Maomé. E para os xiitas, né, nós temos ali os 12 imãs, que seriam os legítimos sucessores. Então, o fundador da dinastia se via como um sucessor de um dos imãs, que seria então o legítimo sucessor de Maomé. Então, com a chegada dos safávidas ao poder na Pérsia, nós temos a criação de uma nova identidade nacional que inclui a conversão ao país para o Islã xiita, incluindo aí a conversão à força, quando necessário. Tá? Inclusive, parte do levante dos Pashtun era contra essa conversão ao xiismo. O fato é, até hoje, o Irã é o maior país xiita, é um dos poucos países em que o xiismo é a maioria da população, é a maior religião praticada, junto justamente com o Azerbaijão, né, que está ali nesse mundo persa, né, gravita ali em torno desse mundo persa. Então a dinastia safávida é muito importante porque ela introduz o xiismo como religião oficial do Irã, e isso tem um legado até hoje, tanto cultural, quanto religioso, quanto geopolítico, né, dada ali as distensões com a Arábia Saudita. E aí os safávidas serão sucedidos pelos Afsháridas, que vão governar por apenas 60 anos, que vai ser a casa do Nader, né, que ele oficialmente é o chá de 1736 a 1747, mas como vocês viram, ele já era a principal força militar e força política. Tá? Ele era um turcomeno. Os turcomenos tinham um papel militar muito importante no Império Persa, né? Era como se fosse, digamos assim, uma casta militar. Então ele era o principal comandante militar, ele era o principal general, né? No termo general aqui é uma adaptação. Ele depõe, né, os últimos integrantes da dinastia safávida e expulsa todos os últimos invasores, domina as rebeliões, e o seu governo, né, os seus 11 anos no poder, vão ser marcados por uma expansão militar muito forte. Tá? Ele vai, como eu disse, derrotar os russos, vai submeter novamente os afegãos, vai realizar campanhas contra os clãs nômades da Ásia Central, e nesse período o Império Persa vai ser o atual Irã, a Armênia, Azerbaijão, a Geórgia, boa parte do norte do Cáucaso, ali onde hoje é Rússia, digamos assim, parte do Iraque, parte da Turquia, Afeganistão, Uzbequistão, parte do Paquistão, Bahrein, parte do Omã, tá? Então ele vai voltar a fazer uma política extremamente expansionista, e ele vai chegar ao ponto de invadir a Índia, tá? Ele vai invadir ali o Império Mughal no final da década de 1730 e vai saquear a cidade de Delhi,
Tá? Então, assim, o governo dele vai ser baseado basicamente na ideia de expansão, de conquista, e ele era fanboy, tá? Ele tinha pôster, tinha autógrafo e tal, do Gengis Khan e do Tamerlão, justamente, né? Ou Timur. E a morte dele é uma morte que está ligada justamente a isso, que é o seguinte: ele precisava, né, para sustentar essas campanhas, ele precisava extrair, extorquir, né? Precisava confiscar propriedades, ele precisava conseguir mais dinheiro para pagar por essas campanhas militares, né? Para pagar os soldos, para custear essas campanhas militares. Com isso, nós tivemos diversas revoltas contra ele, e ele, né, imitando ali Tamerlão, né, ou Timur, teria feito também ali as torres de crânios das suas vítimas, dos seus opositores. Só que o que aconteceu? Parte dos seus oficiais mais próximos, parte dos comandantes militares mais próximos, começaram a falar: olha, uma hora vai ser a gente, porque ele tá matando todo mundo. Quem fala um A contra ele vai lá e manda matar. Pera aí, uma hora vai sobrar pra gente e tal. Especialmente ali os que eram de origem curda tinham esse temor. Então, começaram a fazer uma maquinação para matá-lo, para assassinar o Nader. Então, no dia 20 de junho de 1747, tá, durante uma campanha em Khorasan, tá, que o nome traduzido da região de Khorasan é coração mesmo, tá, só que fica meio esquisito, né? Ele foi morto na sua tenda, quando ele estava dormindo, né, por 15 conspiradores, inclusive aí o capitão da sua guarda e digamos assim, o seu mordomo, tá? E foi esfaqueado até a morte. E detalhe, o cara estava dormindo, chegaram 15 pessoas para matar ele, ele ainda conseguiu matar 2. Tá? Então, o bichão mesmo. O bicho era ruim mesmo, entendeu? Ele ainda levou 2 com ele. Mas foi assassinado, e aí com isso, é claro, a própria dinastia dele, né, acaba enfraquecida, né, e não consegue ter uma posição mais de destaque, e vai ser substituída progressivamente, embora ainda tenha ali um conflito interno, pela dinastia Zand, né, que vai governar por mais ou menos 40 anos, no final do século XVIII. Era uma dinastia também considerada fraca. A Pérsia, nesse momento, vai ser marcada por conflitos internos, né? Então você vai ter os sucessores do Nader reivindicando o trono por um lado, a dinastia Zand reivindicando o trono por outro, e os Zand, eles vão fazer o seguinte: eles vão tentar uma política completamente oposta à do Nader. Enquanto o Nader queria sair descendo a porrada em todo mundo, era fanboy do Gengis Khan e tudo mais, a dinastia Zand pretendia uma visão mais pacífica, mais política, mais consolidada, e inclusive os Zandes vão conceder autonomia a diversos territórios no Cáucaso, que vão, em última instância, né, embora permanecessem nominalmente vassalos ao rei, eles, em última instância, começaram a ter autonomia, viraram quase regiões independentes, e isso vai ser muito complicado. Por quê? Porque a Rússia vai alegar a defesa dessas autonomias para surrupiar esses territórios, como a gente vai ver. Os Andes vão ser sucedidos pela dinastia Qajar, que vai governar a Pérsia por mais de um século, ali do final do século XVIII até 1925, tá? Até o início do século XX. Sob a dinastia Qajar, a Pérsia voltou a ter alguma estabilidade interna, porém não conseguiu bater de frente com as potências europeias, né? O que vai acontecer com a Pérsia aqui vai ser aquele fenômeno que vai acontecer em maior grau com o Império Otomano e em menores graus com outros reinos ao redor do mundo, como o reino de Sião, por exemplo, onde hoje é a Tailândia, que é que eles não vão conseguir resistir pressões europeias, pressões ocidentais, e vão ter que acabar fazendo concessões extraterritoriais, concessões comerciais, especialmente contra a Rússia, tá? E aí, em 1795, nós tivemos uma revolta justamente dos georgianos, ali no Cáucaso, que tinham essa autonomia de fachada, digamos assim,
E aí os russos vão falar, olha, temos que ajudar nossos amigos georgianos, né? Vamos exportar ali a liberdade. Inclusive eles falavam, né, freedom, eles falavam inglês, inclusive. Brincadeiras à parte. Os Qajars, né, vão reprimir os georgianos, vão tomar e saquear Tbilisi, né, a capital da Geórgia, vão expulsar os russos, porém os russos vão depois dar um troco e, com o avanço turco a partir da Ásia Central, o russo a partir da Ásia Central do Cáucaso, e o avanço britânico na Índia, nós teremos o Irã perdendo, né, o que hoje são Bahrein para os britânicos, o Azerbaijão para os russos, o Quirguistão, Turcomenistão, Tadiquistão, Uzbequistão para os russos e parte do Afeganistão para os britânicos também. Isso é uma coisa que a gente já mencionou, por exemplo, no programa sobre a Rússia, que é um fenômeno, talvez o principal fenômeno geopolítico, né, no final do século XVIII e século XIX, que muitas vezes é deixado um pouco em segundo plano, né, quando a gente está na escola, essas coisas, porque não afeta o Brasil, a história brasileira, que é o chamado grande jogo, né, que é a disputa por influência entre o Império Russo, esse grande império terrestre, né, continental, e o Império Britânico, esse grande império marítimo. Então são os britânicos buscando conseguir influência dentro da massa eurasiana, enquanto os russos tentam buscar influência para além da massa eurasiana, né, e buscar conseguir acesso a águas quentes, controle dos estreitos de Bósforo e Dardanelos, por exemplo, ou o próprio controle da Pérsia, né? Um dos sonhos do Império Russo era ter uma saída direto no Golfo Pérsico, né? Agora imaginem só, tá? Pega um mapa, vê o tamanho da Rússia, vê o tamanho do antigo Império Russo, o tamanho da antiga União Soviética e adiciona o Irã. Vê o tamanho que ia ficar essa criança, tá? Então tudo isso faz parte do chamado grande jogo, esse tabuleiro de xadrez na Ásia Central entre britânicos e russos. E aí só pra gente, né, ter uma ideia assim, das guerras entre russos e otomanos. Foram 9 guerras entre os persas e os otomanos. A primeira foi em 1514, a última foi em 1823, tá? O legado mais importante dela foi, como eu mencionei, o Tratado de Zuhab, de 1639, que estabelece boa parte das fronteiras atuais após uma vitória otomana, tá? E nesse meio campo, é ali a região justamente onde ficam os curdos, né? Você tem curdos no Iraque, na Turquia, na Síria e no Irã. Então, essa região ali que era disputada por esses países. O saldo dessas 9 guerras foram 4 vitórias otomanas, 1 vitória persa e 4 impasses, né? Guerras que terminaram ali sem grandes mudanças. E 5 guerras entre persas e russos. A primeira em 1651, a última em 1826. E quando eu falo entre persas e russos, não é apenas o Império Russo, tá? Não é apenas São Petersburgo, né? Os russos tinham apoio dos cossacos da região, dos canatos ali em volta do Mar Cáspio, né? Então, de povos tártaros também, por exemplo. Então, no saldo, são 3 vitórias russas, 1 vitória persa, um impasse, e os russos vão, por exemplo, em 1810, trair os georgianos, né? Como eu mencionei, em 1795, os iranianos vão lá, submetem de novo os georgianos ao seu domínio. Os georgianos fazem um levante em 1810 para, olha, queremos nossa independência, somos um povo diferente. E os russos vão lá e falam, ok, vamos ajudar vocês a conquistar essa independência. Aí derrotam os persas. E aí o que os russos fazem? Então, agora vocês são parte do Império Russo. Não, mas espera aí, vocês iam ajudar a gente a conquistar a nossa independência. Então, ajudamos, vocês são independentes. Agora vocês, independentemente, aceitarão ser parte do Império Russo. Não, mas a gente não quer isso. Não, mas é uma decisão independente que vocês estão tomando. Vai por mim, vocês tomaram essa decisão, tá? E aí a Rússia vai lá e incorpora a Geórgia ao Império Russo, né, por conta aí dessa traição, digamos assim. Os russos e os otomanos também vão tentar, digamos assim, particionar territórios persas, tá? Via, por exemplo, em 1724, vão assinar um dos vários tratados de Constantinopla, que vai buscar ali fatiar o Império Persa entre eles. E aí, no século XIX, então, o Império Persa vai ser um império extremamente enfraquecido,
tá? Como consequência das guerras contra os russos, das guerras contra os otomanos, da perda de territórios inclusive importantes. Então, no século XIX, o Império Persa vai estar basicamente enfraquecido, diminuído, tá? Nós teremos a migração de muçulmanos do Cáucaso para o Irã, para dentro da Pérsia, né? Teremos a continuação desse movimento que já tinha iniciado, especialmente porque eles serão expulsos pelos russos, né? Nós temos o genocídio circasiano, por exemplo, em 1872, né? Os circasianos são os habitantes ali da Ossétia, né? Que é uma região que tem treta até hoje, e eles eram muçulmanos, são convertidos à ortodoxia, muitos deles forçadamente, vários são expulsos e vão para o centro da Pérsia. Nós tivemos uma grande fome no Irã, na década de 1870, que deixou até 20% da população morta, morreu de fome em consequência dessa fome, cerca de 1,5 milhão de pessoas. E no final do século XIX, ali nas últimas décadas do século XIX, durante os governos dos monarcas da dinastia Qajar, Nasser ed-Din e Mozaffar ed-Din, nós tivemos uma série de concessões a estrangeiros, né, na lógica desse imperialismo no século XIX, que a gente mencionou, que vão ocasionar uma série de protestos, uma série de levantes populares contra a dinastia, que no início do século XX vão resultar na Revolução Constitucional, que a gente vai ver mais pra frente. Bem, passemos agora para o quinto bloco, né, desse díptico, para falar sobre o campeonato iraniano e a formação dos clubes no país. O campo. Felipe, seguindo a recomendação do filho de um dos nossos ouvintes, né, o Arthur Fukuyama de Andrade, ele deu a dica, né, da gente fazer sempre também o retrospecto do país ou região em questão contra a seleção brasileira, né? E temos registrado aqui somente um jogo entre Brasil e Irã, que foi realizado em Abu Dhabi em 2010 com vitória de 3-0 para o Brasil. Isso, né? É o único jogo entre os dois países, né? O pequeno Arthur Fukuyama de Andrade. Espero que ele não vá fazer relações internacionais ou história, porque ele vai sofrer com esse sobrenome. Nossa, né? Pois é. Mas fica tranquilo, Arthur, tá? Um dia papai te explica porque a gente fez essa piada, tá? Porque tem um cara chamado Fukuyama que ninguém gosta dele, tá? Mas as pessoas gostam de você, Arthur. Então tá aí, um abraço pro pequeno Arthur, pra todos os nossos ouvintes kids, né? Seja que ouçam por livre e espontânea vontade ou que ouvem porque os pais ouvem, eles ainda não têm poder pra nada. Agora, pensando no campeonato, né? No Iraniazão, no Persão, o primeiro campeonato organizado no Irã foi em 1907 pelo embaixador britânico, né, em Teherã, o Cecil Spring Rice, e o torneio tinha 3 times. O time da embaixada, o time do Imperial Bank of Persia e o time da Companhia Indo-Europeia de Telégrafos. Imagino que, né, tanto a embaixada quanto as duas empresas vão ter funcionários britânicos, capital britânico. Então, foi o primeiro torneio realizado no Irã. E, no mesmo ano, fundaram a Tehran Football Association Club. Todos os times que faziam parte da associação eram compostos por britânicos. E aí, em 1920... nós tivemos a fundação da Associação de Futebol Iraniano, que a gente mencionou no programa passado, e junto com isso veio ali a ideia de criar torneios, né, especialmente as ligas regionais, incentivar as ligas regionais. Isso é importante, que assim, até a década de 1970, nós não tínhamos um campeonato iraniano unificado. Tá? Nós tínhamos apenas as ligas regionais. E isso é muito comum, né, em países de grandes proporções o Brasil, territoriais. Né? Brasil, Alemanha, por exemplo, Argentina. Quando a gente fala de ligas regionais, é Paulistão, Cariocão, Gaúchão.
Então, até a década de 70, o Irã não tinha um campeonato unificado, e aí muitas vezes o campeão de Teherã era considerado o campeão iraniano, mas o primeiro campeonato unificado com regras profissionais foi apenas em 1970. E mesmo assim, como vocês vão ver, nós tivemos muitos poucos campeonatos, porque por conta da Revolução de 1979 e da Guerra Irã-Iraque, o futebol iraniano ficou 10 anos paralisado, como a gente mencionou no programa passado em relação à seleção, mas também em relação aos clubes. Né? Falando nos clubes, fazendo, né, o recorte aqui foi o recorte dos principais clubes, é claro. Né? Então, assim, os clubes com títulos, né? O clube histórico, talvez, principal do Irã, ou seja, o que isso quer dizer? Né? Vocês viram, tinha o time da Embaixada Britânica, mas assim, fundado como um clube de futebol e que ainda está em atividade, o clube mais antigo ainda em atividade do Irã, é o Shahin Teherã, de 1942. Ele foi 3 vezes campeão da Liga de Teherã, né, que, como a gente falou, era como se fosse o principal estadual, digamos assim, a Liga Nacional. Na Copa de 78, 5 jogadores eram do Shahin Teherã, e vários clubes depois foram fundados com o nome do Shahin, afiliados ao clube. Né? E essa rede, digamos assim, se dissolveu em 67. É como se... acho que não existe muito um paralelo aqui no Brasil, tirando essas experiências recentes, né, de que o Corinthians do Paraná, o Palmeiras do Nordeste, porque daí era afiliado mesmo. No Uruguai é muito comum isso, até porque também demorou muito tempo para os clubes do interior participarem do campeonato oficial, então Peñarol, Nacional, Wanderers, tem várias filiais pelo resto do país. Em 1945 é fundado o Esteghlal FC, que foi fundado, na verdade, como um clube de ciclismo. Eram entusiastas ali da bike, né? Que nem o Velo Clube. Então, em 1949, ele muda de nome para TAJ, TAJ, que significa coroa. Em Farsi, né? Isso. Eu imagino que tem ligação com... né? Sim, não. Tinha ligação com a família do Shah. Não. Ligação com Taj Mahal. A palavra Taj, com o nome Taj Mahal. E como você disse, era o time da monarquia, digamos assim. Era o time que representava a monarquia. E ele cedeu jogadores em todas as Copas disputadas pela seleção. Com os 2 nomes, evidentemente. Isso, é porque ele muda para o nome atual a partir da Revolução Islâmica de 79. Ele foi 13 vezes campeão de Teherã, ele foi o maior campeão da Liga Regional. Em 53, é fundado o Sepahan Sport Clube. Ele é fundado como Shahin de Isfahan, ou seja, tinha o Shahin de Teherã, aí fundaram um Shahin em Isfahan. Quando essa associação é dissolvida, em 67, ele muda para Sepahan e ele é o time mais bem sucedido no século XXI, que é quando nós temos o estabelecimento da atual liga, a Pro League, né, a Premier League, com 5 títulos desde então e 4 Copas. E ele olha só que louco, tá, gente? Vocês vão entender porque eu tô dando essa informação. Ele é de propriedade de uma metalúrgica, de uma siderúrgica, tá? A siderúrgica Mobaraké. Tá? O time é de uma siderúrgica. Até aí, ok, mas vocês vão entender porque eu falei isso. Em 1963, nós tivemos a fundação do PAS de Teherã, PAS, P-A-S, que é a sigla para Cadetes da Academia de Polícia, que era exatamente isso, era o clube da Academia de Polícia, e aí os caras jogavam uma bola, batiam uma bola, criaram um clube e aí virou um clube profissional, né? Começaram a contratar jogadores e tudo mais, e ele ganhou 5 títulos nacionais e 1 continental, e ele foi dissolvido em 2007 por um escândalo de corrupção, e ele virou PAS Hamedan. Só que esse PAS agora, PAS, mudaram o significado da sigla, porque não tem nada a ver mais com a polícia, né? Nem com a paz. Então, esse PAS, assim, eu vi, tipo, a sigla, assim, Esporte Clube, sei lá, dos Brothers, entendeu? Alguma coisa assim. Também em 63, é fundado o talvez mais tradicional time iraniano, que é o Persepolis FC, né, que é de Teherã. Os fundadores do clube eram originados no Shahin,
eram, eu não vou dizer dissidentes, mas eram assim, pessoas integradas no Shaheen que falaram, vamos fazer um clube novo, um clube próprio, tal. Ele teve um grande declínio na década de 80, porque a sua diretoria fugiu do país, né, porque eles eram próximos do regime do Shah. Hoje ele pertence, desde então na verdade, e até hoje ele pertence ao Ministério da Juventude e dos Esportes. O Persepolis clama ser a maior torcida da Ásia, tá? Não sei quais são as evidências, né? Deve ter pesquisa de alguma revista, de algum jornal, tal. E eu imagino que antes do futebol se popularizar na China, né? Mas eles clamam serem a maior torcida da Ásia. O maior craque da história do time é o Ali Parvin, o Sultão. Eu tô falando dele porque a camisa 7 foi aposentada em homenagem a ele, tá? E é raro a gente ver isso, né? Uma camisa aposentada em clubes de futebol. Ainda mais uma camisa do 1 ao 11, né? Normalmente quando aposenta, tem alguns clubes que aposentaram a 12, em homenagem à torcida. Tem alguns clubes que homenageiam por exemplo, o Miklos Ferreira, aquele húngaro que morreu jogando pelo Benfica, né? Aposentaram o número dele, mas era o número 30, se não me engano, né? O número 1 ao 11 é mais incomum. E o brasão do Persépolis, isso é interessante, usa símbolos do zoroatrismo, né? Persépolis, a capital do Império Persa e tudo mais, e isso foi mantido, tá? Os símbolos, entre aspas, pagãos, né, do zoroatrismo, da antiguidade persa, eles são preservados no Irã. Independente da questão do governo ser hoje um governo teocrático islâmico, eles são preservados. Eles não seguem aquela linha Estado Islâmico, né, o Wahhabita, né, que é uma vertente radical do sunismo, né, de destruição do que é visto como herético, como pagão. Né, o Talibã também destruía estátuas e legados culturais da humanidade. No Irã eles são preservados, e o Persépolis acaba sendo um símbolo disso, né, porque ele tem símbolos do zoroatrismo no próprio escudo. Em 1969 é fundado o Zob Ahan de Estafan, né? O Zob Ahan Estafan FC. E qual é a propriedade, né, desse time de Estafan? É da siderúrgica Isfahan, desculpem. Então, nós temos não apenas uma rivalidade clubística, mas uma rivalidade siderúrgica metalúrgica, tá? Duas empresas rivais, cada uma é dona de um time da cidade. Em 1971 é fundado o Fulad FC de Avaz, no Cuzestão, né, que é aquele nome de região que sempre desperta a quinta série. E se vocês repararem, né, ele é o primeiro time fora de Teherã, a capital do Irã, ou de Isfahan, a antiga capital persa. Então, o primeiro clube de destaque fora desse eixo vai ser o Fulad FC de 71, em Avaz, que tem esse nome por conta da Fulad Khuzestan Company, é uma companhia de produtos alimentícios, tá? E hoje eles contam com um jogador que deixou muitas saudades, tenho certeza em vários nossos ouvintes, que é o Tartá. O Tartá, ex-fluminense, rodou em vários clubes, atualmente ele joga no Fulad do Irã. Em 1989 é fundado o Saipa FC. Ele era da cidade de Karaj, que Karaj faz parte ali da Grande Teherã, tá? Karaj está para Teherã, o que Osasco está para São Paulo, o que Guarulhos está para São Paulo, tá? Para dar um exemplo. E ele se muda oficialmente para Teherã em 2015, tá? Então ele não era um time de Teherã, mas era e acabou sendo mesmo assim. E Saipa é o principal fabricante iraniano de automóveis. Surgiu nos anos 60 como uma subsidiária regional da Citroën. E aí começaram a fazer os próprios carros ali, umas cópias de Citroën e tal, depois desenvolveram sua própria linha, virou a principal montadora iraniana até hoje e é dona do clube Saipa FC. E finalmente, em 2011, para vocês verem como até no Irã chegou esse fenômeno bizarro do futebol, em 2011 foi fundado também em Avaz o Estegal Khuzestão, tá? Tô falando dele não só por conta dessa história bizarra dele, mas porque ele já foi campeão iraniano, tá? E é o seguinte, vocês falam, pô, como assim ele foi campeão? A gente tá em 2018, um time fundado em 2011 já foi campeão? Porque uns caras ali do petróleo
compraram um time que já existia, chamado Stegal Jonub, e aí compraram, junto com o time, o lugar dele no campeonato, e aí mudaram o nome, mudaram o uniforme, né? Cria lá uma nova identidade, time da empresa, e pronto, já ganhou até inclusive caneco. Né? Não sei se tem a ver ali algum fluxo financeiro suspeito, né? Não cheguei a estudar isso, mas assim, ele é um caso que a gente já viu várias vezes aqui no Brasil, né? Talvez o maior exemplo tenha sido o Grêmio Barueri, né? Que antes de Barueri era no Paraná. Foi Roma. Roma de Apucarana. Aí virou Grêmio Barueri. Até Copa São Paulo. Aí Grêmio Prudente, esteve na primeira divisão, né? E no Irã, até no Irã tem esse fenômeno, tá? Falando agora do campeonato, né? Como a gente mencionou, o campeonato nacional existe desde 1970. Tivemos 2 edições, a chamada Liga Local, Liga Nacional. Depois, 5 edições da Copa Takhamid, mas que embora com esse nome Copa era uma liga, tá? De 70 a 72, Liga Local. De 73 a 78, a Copa Takhamid. Aí, só foi ter um campeonato nacional em 89, gente. Tá? De 78 só foi ter em 89 a Liga CODS. E aí depois tivemos 10 edições da Liga Azadegan, que hoje é o nome da segunda divisão, porque em 2001 foi criada a Iran Pro League, com nome em inglês mesmo, que chegou a ser Iran Premier League, né, que é mais ou menos o que aconteceu no próprio Reino Unido, na Inglaterra, né? A antiga primeira divisão vira segunda e você cria uma nova Premier, né, Premium. E hoje ela se chama Gulf Cup. Tá? Persian Gulf Cup, que, embora esse nome é uma liga, não é uma Copa, tá? E 17 edições desde 2001, tá? Então, assim, vocês veem que não tem muitos campeonatos nacionais que foram disputados. Pensando no formato desde 2001, a primeira divisão conta com 16 clubes, a segunda divisão, a Liga Azadegan, conta com 18 clubes, e de 91 a 2001 era a primeira divisão. Aí a terceira divisão são 2 grupos de 13 clubes. A quarta divisão são 5 grupos de 12 clubes. E abaixo delas estão as ligas regionais, né, de times semi-amadores. E, curiosamente, olha só, a Azadegan significa libertados em Farsi. Foi fundada em 91. Ela foi fundada com esse nome em homenagem aos prisioneiros iranianos que foram libertados pelo Iraque nos anos seguintes após a guerra. Então, assim, o impacto da guerra Irã-Iraque é muito grande no Irã, tá, gente? Porque eles fizeram a Revolução Islâmica, como a gente vai ver, eles fizeram a Revolução Islâmica, a ideia de, agora mudamos tudo isso que tá aí e tal, e aí o país ficou quase uma década numa guerra que não levou a lugar nenhum, deixou centenas de milhares de mortos, outras centenas de milhares de feridos e mutilados, custou uma grana violenta e levou o Irã a ficar quase isolado ali no cenário internacional. Então, a guerra Irã-Iraque tem um peso muito grande, como vocês podem ver até pelo nome do campeonato, tá? No geral, né, pensando em todas as edições, o maior campeão é o Persépolis, com 11 canecos e 9 vices. Primeiro campeonato em 71-72, é o atual campeão. Em segundo lugar vem o Stegal, com 8 títulos e 9 vices, de 70 a 2012. Em terceiro lugar, o Pasteur, que não existe mais, que teve 5 títulos e 5 vices, o primeiro em 76, o último em 2003, e todos de Teherã. Tá, os 3 principais vencedores de Teherã. Só que, pensando no formato atual, como a gente mencionou, o maior campeão é o Sepahan, de Isfahan, que tem 5 títulos e 1 vice. Ele ganhou 2002 e 2013. Aí ele foi tri entre 2009 e 2012 e depois ainda levou 2014 e 2015. Dos atuais 16 clubes da primeira divisão, 10 são de instituições do governo, 5 são de propriedade privada e 1 é misto.
Os times do Exército e da Guarda Republicana estão na 2ª divisão. O time da Força Aérea está na 3ª divisão, se não me engano. Então, assim, quando a gente fala de instituições do governo, são de empresas estatais, o Ministério dos Esportes, tem um que é de uma prefeitura, não é prefeitura, governo da província, né? Governo do estado, digamos assim. Pensando nos títulos por cidade, nós tivemos 26 títulos de Teherã, com 4 clubes, 5 títulos em Isfahan, com 1 clube, 3 títulos em Avaz, com 2 clubes, e 1 título em Karaj, que é o Saipa, como a gente mencionou, que ele muda de cidade. Pensando nos recordistas do Iraniazão, o maior artilheiro é o Reza Enayati, com 149 gols por 7 clubes diferentes em 13 temporadas. O maior artilheiro brasileiro é o Edinho, conhecido como Ronaldinho do Irã. Você está falando sério? Sim. Mas ele não... Ele é o maior artilheiro, não só brasileiro, mas estrangeiro do campeonato atual. Mas ele não jogou em nenhum grande clube, nenhum clube de destaque no Brasil. No Brasil ele jogou no futebol capixaba, da onde que ele jogou no Santander, em 2005. Mas de resto, a maior parte dele ele fez nos clubes do Espírito Santo. E ele marcou 82 golos por 2 clubes diferentes em 6 temporadas. E além do Irã, ele ainda jogou também no Emirados Árabes e no Catar. Um que passou pelo futebol iraniano, que deve trazer boas lembranças para os nossos torcedores, os nossos ouvintes torcedores do Santos, e não tão boas lembranças para os torcedores ouvintes do Corinthians, foi o Paulo Almeida. Nossa. Aquele volante que... Foi o capitão do campeonato de 2002, né? 2002. E ele traz mais lembranças para os torcedores corintianos, primeiro, porque naquele jogo, no primeiro jogo da final, ele jogou muita bola, né, contra o Corinthians, justamente, e depois, anos depois, ele foi apresentado no Corinthians, salvo engano, no ano que o Corinthians caiu. Foi. Salvo engano, ele estava no rebaixamento. Não, ele estava no Náutico já. Ele foi apresentado em 2006, 2007 ele já estava no Náutico. Mas ele foi apresentado num daqueles pacotões de reforços, né? Que é uma coisa maravilhosa. Né? Com aquele Rodrigo Beckham, do Botafogo, jogou na Inglaterra. Que veio do Gama, né? Alguma coisa, não lembro, mas assim, Paulo Almeida jogou no futebol iraniano. E o cara com mais jogos foi o Ebrahim Sadegh, volante, com 437 jogos pelo Saipa, todos os jogos por um único clube, em 17 temporadas. Pensando nas Copas, né, nós temos a Copa Hazfi, H-A-Z-F-I, disputada desde 75, porém ela não foi disputada entre 78 e 86. Em 31 edições, o maior campeão foi o Istegal Teherã, com 7 canecos e 4 vices, o primeiro em 77, atual campeão. Em segundo ficou Persépolis, com 5 canecos e 2 vices. E o Zobe-Ahan Isfahan, que a gente mencionou anteriormente, né, que é o time de uma metalúrgica, ele não tem nenhum campeonato nacional, porém ele tem 4 copas, e assim como o Sepahan, o seu rival de cidade, né, a gente já vai falar das rivalidades. Pensando no continente, internacionalmente, né, na Champions League da FC, que tem o atual formato desde 2002, né, ela existe desde 67, né, que era como Asian Cup, alguma coisa assim, mas que atualmente é Champions League. O Irã nunca ganhou um título no formato atual, tá? Mas o Istegal ganhou 2 vezes, em 70 e 91. O Pasteur ganhou em 93. O Sepahan, o Zobe-Ahan e o Persépolis, cada um tem um vice. O Persépolis, inclusive, é o atual vice. Pro Kashima Antlers, né? Isso. E em 2 jogos, ida e volta. Não é que nem a Champions League Europeia com um jogo só. Tanto é que quando a Austrália entrou na disputa, o Western Sydney Wanderers fez acho que a maior viagem de clubes numa competição continental, que foi da Austrália até a Arábia Saudita, que é uma distância razoável. Né? Razoável. Né? Mas o nosso querido Biratã já nos trouxe aquela informação, né, de que a maior viagem por um campeonato doméstico foi quando o time de Kaliningrado foi jogar lá na ilha de Sakhalina. Né? Cruzou o mundo, basicamente. E, curiosamente, os 10 maiores públicos da Champions League asiática, assim, essa informação, tipo, eu tive que colocar porque eu tava lá olhando e tal, é tipo, records, attendance records, tipo, blá, 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 todas bandeirinhas do Irã.
os 10 maiores públicos são no estádio Azad, né, que é o estádio que a gente mencionou, que é o principal estádio de Teherã. E o que faz a torcida do Persépolis jogar na cara mesmo das outras asiáticas. Que é a maior torcida, né? E a Recopa Asiática, que existiu entre 91 e 2002, o Persépolis foi campeão da primeira edição em 91 e vice em 93. E o Sepahan, ele disputou as quartas, ele disputou o Mundial de 2007 como vice-campeão asiático. Porque como o campeão asiático era o time da casa, o Urawa Red Diamonds, então passaram a vaga para o vice e ele jogou o Mundial de 2007, perdeu nas quartas de final justamente para o Urawa Red Diamonds, que terminou a competição em terceiro. Que era o time do Washington na época, né? Washington Coração Valente, centroavante. Atual deputado federal. Ah, ele foi eleito? Não, ele entrou na suplência do Onyx, justamente. Meu Deus. Então tá. Mas tá aí, o Irã, apesar de não ter ganho a Champions League, disputou o Mundial uma vez. E pensando nas rivalidades do futebol iraniano, que ajudam, né, as rivalidades que ajudam muitas vezes a gente a entender o processo de formação dos países, as questões políticas, né, o principal clássico é justamente o Derby de Teherã, né, que também é chamado de Derby Vermelho e Azul, disputado entre os Tegal Teherã. É o Grenal persa. O Grenal persa, boa. E o Persépolis Teherã. O Tegal é azul, o Persépolis é vermelho. Em 89 jogos, nós tivemos o maior vencedor, o empate. Essa instituição futebolística. A coluna do meio, 41 empates, 26 vitórias do Tegal e 22 do Persépolis. Tá? Ambos disputavam a Liga Regional de Teherã e eles também têm uma questão de luta de classes em campo, porque o Persépolis é visto como um time operário, um time de massa, e o Tegal era o time da monarquia, né, que se chamava Taj, coroa, né, e o Persépolis era o time do povão, né? Se a gente quiser trazer para a realidade brasileira, é a imagem que existe, tá? Não estou dizendo que está correta, antes que alguém proteste, ali de um Flamengo e Fluminense ou de um Corinthians e São Paulo, né, digamos assim. O seu clube tem uma imagem historicamente ligada de elitista. O que eu posso fazer? Não faz essa cara. Não. Vocês vieram do paulistano. Mas isso está errado. Já foi discutido várias vezes. Não vou entrar em debate aqui. Porque o senhor sabe que está errado. Não, você está errado, mas não vou deixar barato. Entre vários jogos... E o Flamengo também foi fundado na aristocracia. Ah, sim, não. Tem uma coisa aqui que é importante. E aqui, assim, claro, a gente não está aqui falando nada... A gente faz brincadeiras e tal, mas não é nada pessoal, nem nada. Mas, assim, o Flamengo e o Botafogo... Imagine, caro ouvinte, feche os olhos, volte ao Brasil do início do século XX. República Velha, fim recente da escravidão, início das favelas no Rio de Janeiro, né? Café, só café, revolta da vacina. Quando você pensa numa pessoa de origem humilde, nesse Brasil do início do século XX, você imagina ela praticando regatas? Né? Remo? Não. Né? Então, assim, quando o clube é fundado como um clube de regatas, ele, né, é complicado. Mas o Vasco, por outro lado, é exceção, confirma a regra. Porque era um clube popular, mas também fundado como um clube de regatas. É que o Vasco a gente não pode falar nada, porque a gente tem que manter boas relações com o Vasco, porque um dia a gente vai entrevistar o presidente do Vasco aqui, que é o dia que Tanguy Bagdadi se tornar, assumir essa bucha, entendeu? O dia que ele assumir esse problema aí e vai montar um esquadrão da colina, vai trazer vários jogadores argelinos, ele vai contratar o Mahrez pro Vasco. Dentre vários jogos célebres aqui da rivalidade de Teherã, tem um jogo que se tornou muito famoso, que é um jogo que terminou com uma treta absurda. Que assim, foi um Persépolis e Tegal em 29 de dezembro de 2000 que terminou 2-2, tá? Que era o seguinte: primeiro, um dos principais jogadores do Persépolis, o Mehdi Hasheminazab, simplesmente trocou o Persépolis pelo Tegal na pré-temporada, né? Aí é que nem o Grenal, é um cara trocar o Grêmio pelo Inter, né? O Inter pelo Grêmio na pré-temporada. Então o jogo começou, o cara sendo vaiado, xingado, já tava tenso, né? Um negócio, bicho complicado. Aí o jogo tava 1-1. Aí aos 86 minutos
O próprio Hashemi Nasabi foi lá e meteu 2-1 pro Esteghlal. Aí aos 89, o Ali Karimi, aquele que a gente falou, né, que jogou em clubes grandes e tal, empatou o jogo pro Persépolis. Ou seja, finalzinho do jogo, 2-2. Aí, o que aconteceu? Durante o jogo, o goleirão do Esteghlal, o Parviz, o Brumand, e o centroavante do Persépolis, o Payan Rafat, estavam se estranhando. Né? Goleiro e centroavante é sempre uma relação complicada. Né? No futsal, então, nem se fala. Né? Goleiro e pivô e tal. Enfim, quando teve o gol de empate, o goleirão pegou e meteu um soco na cara do Rafat. Tipo, o cara ficou com o olho roxo. Aí, os jogadores começou aquela briga generalizada com o goleiro reserva dando voador e tudo mais. Só que, quando os caras começam a brigar em campo, o que a torcida pensou? Ah, tá valendo entre nós também. Liberou. No final das contas, foram 250 busões queimados, várias lojas, prédios depredados, 6 jogadores presos e 60 hooligans presos. Então, assim, 250 busões queimados, gente, tá? Começou aí porque o cara trocou um rival pelo outro, tá? E, além disso, outro episódio famoso aí dessa rivalidade foi que no início do século XXI, ali, depois desse jogo dos busões queimados, nós tivemos 6 empates em 1-1 seguidos. Inclusive com alguns episódios estranhos. Teve um cara, né, teve um jogo que o Persepolis estava ganhando de 1-0, um cara entrou pelo Esteghlal no finalzinho do jogo, ele foi lá e meteu a mão na bola, dentro da área, pênalti para acabar 1-1. E aí o que acontece? Nesse período, o clássico de Teherã tinha arbitragem internacional. Os caras traziam árbitros europeus para apitar o jogo, dizendo que se tivesse árbitro iraniano ia ter sacanagem, ia ter roubalheira, não podia confiar e tal. Isso aconteceu no Campeonato Paulista também. Pergunta pra torcida portuguesa se ela ficou feliz com essa decisão. Foi... Castilho em 98. Eu sei a história que você mencionou, mas eu não estava lembrando o nome. E aí o que aconteceu? Tem gente que diz que essa história de arbitragem internacional era por conta da rivalidade, muito exacerbada, tal, pá. Só que tem gente que diz que, na verdade, os clássicos eram todos combinados, e aí traziam árbitros de fora para evitar muitas denúncias ali. O cara não sabia nem falar farsa, não ia ter como falar com a imprensa, pagava ali uma nota pro cara, com a ideia de que não tivesse um perdedor para evitar que alguém saísse destruindo Teherã de novo. Alguma torcida saísse destruindo a cidade. Então os caras teriam combinado, e quando a gente fala 6 jogos seguidos, foram assim coisa de 2 anos e meio, 3 anos sem vencedor no clássico. De, olha, vai empatar, tá? Tem que terminar empatado pra ninguém quebrar a cidade. E aí traz um árbitro lá de fora, dá uma grana pra ele e fala, ó, juizão, tem que garantir um empate, hein? Então assim, tem essa história que não sabemos se é verdade, mas eu não duvido, porque eu não duvido de nada. Aí depois, o segundo mais importante é o derby de Isfahan, justamente, né? A segunda, né, talvez cidade mais importante, capital histórica também, que é chamado também de derby Naqsh el-Jahan, porque Naqsh el-Jahan é o nome da praça principal da cidade, né? O clássico da praça, né? É disputado entre o Zob Ahan e o Sepahan, né, como acho que vocês já imaginavam. Em 63 jogos, tivemos 25 vitórias do Sepahan, 20 vitórias do Zob Ahan e 18 empates, desde 72. Talvez os principais clássicos de Isfahan foram na semi da Copa de 2002-2003, quando o Zob Ahan venceu nos pênaltis, e no ano seguinte o Sepahan devolveu, também na semi e também nos pênaltis. E aí nós temos o chamado Clássico do Irã, que é entre o Esteghlal e o Sepahan. Por quê? Porque é Teherã versus Isfahan, né? As duas cidades ali, uma contra a outra. Em 72 jogos, tivemos 27 vitórias do Sepahan, 26 vitórias do Esteghlal e 19 empates. Foi oitavas de final da Champions League em 2012, tá? E além disso, o Sepahan era o atual campeão iraniano e o Esteghlal era o atual campeão da Copa. E o Sepahan venceu por 2-0, jogo único. E a polícia do clubismo
vem notificar que o roteirista desse programa colocou as 27 vitórias do Sepahan com a sigla CEP em maiúsculas. Só queria deixar isso bem claro. Não, mas o do Zobahan também tá em maiúsculo e você não falou nada. Mas do Estegal não. Não tá porque, sei lá, eu fui disléxico, mas o do Zobahan também tá em maiúscula. Não tem nada de clubismo aqui, não. Tá? O senhor está sendo mentiroso e caluniador. E finalmente nós temos um clássico nascente, digamos assim, que é o Persépolis e o Sepahan. Né? Ele é mais recente justamente por conta aí do sucesso dos clubes no século XXI. Né? Então acaba sendo um jogo muitas vezes disputado em situações importantes. Em 69 jogos foram 29 empates, 23 do Persépolis. Mas gosta de empatar esse Persépolis, hein? E 17 do Sepahan. Às vezes não é nem gosto, né? Às vezes E eles tiveram um jogo que, olha só, pra quem estiver ouvindo aqui gosta de futebol, pode imaginar a loucura que foi esse jogo. Iranzão de 2008. Última rodada, tá? Última rodada. Persépolis em casa contra Sepahan. Se o Persépolis ganha, é campeão. Empate ou Sepahan, o Sepahan é campeão. Era assim, era uma final de campeonato no campeonato de pontos corridos. 110 mil pessoas no estádio Azad. Persépolis venceu e foi campeão por 1 ponto. Imaginem a doideira que foi esse jogo. Que foi a véspera desse jogo. O problema não costuma nem ser o jogo, o problema é sempre a véspera. Né? A véspera do jogo que é foda. Porque você tá lá cuidando da sua vida, fazendo o que você tem que fazer normalmente, aí você pensa, putz, quarta-feira tem. Putz, domingo tem que ganhar. E aí você fica apreensivo antes. Sei que vai ter muita gente que não vai entender, vai achar estranho, mas é coisa de louco mesmo. Então assim, imaginem só esse jogo como foi, tá? Então o Persépolis e o Sepahan já é uma rivalidade mais recente, motivada especialmente aí pelo sucesso dos clubes nos últimos anos. E só para deixar registrado, né, no site Futebol Derbys, o clássico entre Persépolis e Estegal tem a nota de 7,8 atribuída pelos leitores. Para 442, revista britânica, é o 33º maior clássico do mundo, né, em pesquisa recente que a publicação fez. Bem, então passemos agora, Felipe, para história contemporânea, né, do Irã a partir do começo do século passado. O mapa. Bem, Felipe, voltamos a 1905 com a Revolução desse mesmo ano e a subsequente constituição do país no ano seguinte. Isso, em 1905, né, depois de todos esses protestos ali contra a Pérsia estar sendo fatiada, vendida aos estrangeiros, a população se levanta e aí nós temos a primeira Constituição do Irã, em 1906, né, a primeira Constituição da Pérsia, se preferirem, com a formação do primeiro Parlamento Nacional, ou seja, o mesmo ano em que a Rússia também deixa de ser uma autocracia, né? A Rússia com a Constituição de 1906, pós-Revolução de 1905. A Constituição inclui o reconhecimento oficial das minorias religiosas iranianas, né? O cristianismo, judeus e zoroastras, tá? E isso é mantido na legislação iraniana até hoje. E isso, inclusive, hoje é muito usado como máquina de propaganda pelo regime iraniano, por veículos de imprensa ligados ao Irã, que é o seguinte, olha,
A gente, judeus podem viver no Irã, né? Nós toleramos o judaísmo, tem comunidades judaicas no Irã há séculos. A gente é contra Israel. A gente diz que a gente quer evaporar o Estado de Israel, que a gente quer fazer um carpet bomb no Estado de Israel, mas a gente não tem nada contra os judeus, né? Então, como eu disse, é muito usado também como uma máquina ali, como parte de uma máquina de propaganda nessa briga atual. E, em 1909... nós tivemos a derrubada do Shah, o Shah que chamava Mohammed Ali, né? Ele era muito bom no boxe, eu falei primeiro. E ele voava como uma borboleta e picava como uma abelha. E brevemente o país foi ocupado pelos russos ali em 1911. E por que o Shah teve que abdicar em nome do seu filho, né? Ambos da casa de Qajar? Porque os Shahs, né, não gostaram dessa ideia, né? De como assim, Constituição, Parlamento, querem limitar o meu poder. Então, em 1906, o Shah era o Mozaffar ad-Din e ele morreu logo depois da Constituição. Quem chega ao trono é justamente o Mohammed Ali. E aí ele vai tentar abolir a Constituição e ele determina o bombardeamento da Majlis. Majlis é o parlamento. Ele manda atacar o parlamento, manda fechar o parlamento e bombardear com o apoio dos britânicos e dos russos. Detalhe, em 1908. E vocês já vão entender a base do interesse britânico no Irã, tá? E aí, nós temos as forças, né, digamos assim, pró-parlamento, as forças populares, digamos assim, forçando a sua abdicação em nome do seu filho, o Ahmad. E detalhe, a principal força leal ao Shah da Pérsia, era, digamos assim, a guarda pretoriana do Shah da Pérsia, era uma legião de cossacos, tá? Eram cossacos com oficiais, muitos desses cossacos de origem iraniana, mas, né, culturalmente cossacos, né, do território iraniano, mas com oficiais e comandantes russos, oficiais russos com autoridade cedida pelo Shah da Pérsia. Olha que coisa louca, tá? Assim, é mais ou menos como se a principal unidade das Forças Armadas brasileiras fosse comandada, sei lá, por um oficial dos Estados Unidos, tá? Por exemplo. Então, era uma coisa muito doida, e porque isso garantiu os interesses russos e os interesses britânicos na região, que concordaram, né, ainda no final do século XIX, em deixar o Irã, digamos assim, como uma zona neutra, né? Eles fizeram, isso foi assinado na Convenção Anglo-Russa de 1907, na qual ela, digamos assim, ela acaba com o grande jogo, aproxima ingleses e russos, no que vai se tornar depois a Tríplice Entente da Primeira Guerra Mundial, né, com participação francesa. Então, eles falaram, olha, o Irã é território neutro, tá? O Irã, nós dois teremos influência, a gente divide influência, mas vamos parar de brigar pelo Irã, porque senão a gente vai acabar tendo uma guerra em larga escala entre a gente. Lembrando que uma guerra entre Rússia e Reino Unido hoje, a gente pensa numa guerra, sei lá, ali no Báltico e tal. Mas na época eles quase faziam fronteira, porque a Índia era britânica e o Império Russo era toda a Ásia Central. Só tinha o Afeganistão no meio, que era um estado tampão, justamente, que nem o Uruguai. Vou falar verdades aqui. Já tivemos essa discussão anteriormente. E aí, em 1908, na gloriosa região do Cuzestão, ocorre uma coisa que vai ser uma bênção e uma maldição para o Irã pelo resto da sua história, né, até hoje. Descobrem petróleo. Mas o que acontece? E a gente já falou isso em alguns programas, a gente falou isso no programa de Xadrez Verbal também. Quando a gente fala petróleo, né, por exemplo, petróleo brasileiro, nós temos o petróleo no Recôncavo da Bahia, que é um petróleo relativamente fácil de ser extraído, até a gente ter o petróleo ali do pré-sal, que necessitou investimentos em bilhões pela Petrobras para conseguir localizar e para conseguir extrair. E você também tem, você tem os diferentes tipos de qualidade do petróleo, de densidade. O petróleo iraniano, o petróleo do Cuzestão, é mais ou menos que nem o petróleo ali da Península Arábica, no Golfo Pérsico no geral. Que é aquele petróleo que é o seguinte, você trupica no chão, começa a jorrar petróleo de alta qualidade. Tá? Você não precisa de muito esforço. É um petróleo bom e facilmente extraível, facilmente explorável. Ele foi achado
por exploradores britânicos, estavam ali fazendo um levantamento topográfico, tal, pá, acharam o petróleo. E aí, o Shah Mohammed Ali concedeu a um cara chamado William Knox Darcy a concessão para explorar e operar campos de petróleo na região de Masjid al-Salaman, que começaram a produzir em 1914. Para isso, eles fundaram uma companhia, a Anglo-Persian Oil Company, a companhia petrolífera anglo-persa. Que a gente já tinha citado no bloco do campo na edição passada. E que vai se tornar a atual BP. Porque aí eu faço, inclusive, né, uma sugestão aqui para o nosso ouvinte. Né? Quando você pensa em petróleo, você não pensa exatamente no Reino Unido. Né? Você não pensa no polo petrolífero de Manchester. Né? A Aberdeen, eu acho que das cidades britânicas é a mais famosa pelo petróleo. Sim, mas você não tem tantos campos. Você tem ali alguns campos de petróleo no Mar do Norte, né? Mas que começaram a ser explorados recentemente. No Canal da Mancha. Mas assim, em solo britânico você não tem. Não, é mais o petróleo marinho, vamos dizer assim. Então assim, a British Petroleum, ela nasce para explorar petróleo onde hoje são Irã, Iraque e Mianmar, antiga Birmânia. Tá? Que eram parte hoje da esfera de influência do Império Britânico, e os britânicos precisavam de petróleo. Né? Petróleo se torna um negócio importante, então vamos começar aí a explorar petróleo por aí, parte do nosso império. E aí a British Petroleum, o meu ponto a British Petroleum, ela tem muito pouco de British. É isso que eu tô querendo dizer. Assim, como todo o antigo Império Britânico. Commonwealth, meu ovo, né? Tanto que hoje ela se chama BP. Né? Tiraram o British, teoricamente, né? BP apenas. Então, assim, e isso vai ser muito importante, por quê? Porque no início do século XX, o petróleo, ele não é apenas uma coisa que começa a se tornar muito importante, como nós conhecemos hoje, mas assim, quando você pensa em petróleo hoje, né, você pensa na gasolina do teu carro. Né? Mas no início do século XX, o petróleo estava sendo muito usado para suas duas principais funções na segunda Revolução Industrial, que hoje são, óbvio, essas funções ainda são desempenhadas, mas que quando a gente pensa, como eu disse, a gente costuma pensar a função mais acessível a gente, que é a gasolina do carro, que era, primeiro, combustível náutico, tá? Os primeiros navios movidos a petróleo, que conseguiam atingir maiores velocidades e ter mais autonomia do que os navios a carvão, e segundo, lubrificantes sintéticos. Tá, o bom e velho WD-40, não é jabá, tá? Até porque todo mundo sabe que né? Se bem que o WD-40 ele surge depois como lubrificante, né? O WD-40 ele surge por engano, inclusive, né? Tem essa história. Mas assim, os primeiros lubrificantes para maquinário à base de petróleo, como a gente já mencionou aqui, os lubrificantes de maquinário até o final do século XIX eram de origem vegetal, era especialmente óleo de amendoim. Tá? Os britânicos saíram plantando amendoim, tudo que é canto, justamente para produzir lubrificante. Aí depois que o lubrificante foi substituído por um lubrificante de origem de petróleo, que é mais eficiente, né? E claro, teremos ouvintes aí, engenheiros, que vão saber explicar muito melhor do que a gente, eles vão falar, o que a gente faz com todo esse amendoim? Sei lá, come. E aí virou um petisco. Mas, então, o petróleo era muito importante por uma questão de eficiência. Tá? O petróleo permitiria saltos tecnológicos. Tá? Não era para abastecer o carro para você ir ali para o trabalho, alguma coisa assim. Tanto que quem vai transformar a Anglo-Persian Oil Company, né, numa empresa de parte que era uma empresa privada, numa empresa parcialmente do Estado britânico, da coroa, vai ser o primeiro Lorde do Almirantado durante a Primeira Guerra Mundial. Um cara que vocês talvez já tenham ouvido falar, chamado Winston Churchill, né? Que a gente já comentou aqui, que é uma das figuras mais
multifacetado do século XX, porque assim, para os britânicos ele é um herói nacional, para os indianos ele é um genocida, e para os australianos ele é um filho de Satanás, sei lá, né? Porque mandou o Zanzak tomar tiro à toa, que eram tropas, entre aspas, da colônia, valem menos. Então, com isso, com a Primeira Guerra Mundial, a companhia se torna em parte da coroa britânica. Uma guarnição militar britânica foi enviada para guarnecer os campos petrolíferos durante a Primeira Guerra Mundial. Os britânicos também mandaram tropas para o atual Iraque para combater os otomanos e guardar também os campos de petróleo persas. A Pérsia, ela esteve envolvida indiretamente na Primeira Guerra Mundial, tá? Como fornecimento de logística aos aliados britânicos e também russos. Com o colapso militar russo e as revoluções de 1917, os otomanos entram em território persa para continuar atacando os russos na região do Cáucaso, tá? Inclusive, nós tivemos uma unidade militar britânica que se tornou famosa, a Unidade General d'Untersville, que foi para o Cáucaso a partir da Pérsia com a ideia de fomentar guerrilhas e proteger os campos petrolíferos de Baku. E lembrando, durante a Primeira Guerra Mundial, nós temos o genocídio armênio pelo Império Otomano e o genocídio dos assírios também pelos otomanos. E boa parte dessas comunidades vão ser alvo, boa parte dessas comunidades dentro da Pérsia também serão alvo de hostilidades, também serão alvo de políticas genocidas e vão buscar refúgio mais para dentro da Pérsia. E também, a gente até já citou em outras oportunidades, a formação, por exemplo, de 2 times de assírios na Suécia, de refugiados assírios na Suécia. Sim. E, então, assim, a Pérsia, embora ela não tenha combatido diretamente na Primeira Guerra Mundial, ela foi campo de batalha. E a situação da guerra, logística, desviar suprimentos, também questões de colheita, junto com isso, teve uma grande fome na Pérsia durante a Primeira Guerra Mundial. Então, algumas estimativas colocam que 8 milhões de iranianos morreram durante a Primeira Guerra Mundial. A maioria como efeito indireto da guerra, mas relacionados à guerra. Por quê? Porque era o principal polo produtor de petróleo dos britânicos, e os britânicos tinham que garantir aquele petróleo para o seu esforço de guerra e impedir que aquele petróleo caísse na mão dos alemães via turcos, né? Então, uma das histórias mais famosas foi uma tentativa de espionagem, de operação, digamos assim, né, clandestina, porque assim, enquanto a gente teve o Lawrence da Arábia britânico, né, que articulou os árabes contra os turcos, a gente teve, entre aspas, uma tentativa de Lawrence da Arábia alemão. Só que era um alemão na Pérsia, com a tentativa que buscou fazer com que os persas se levantassem contra o Irã, contra os britânicos e contra a Rússia, lutando do lado da Alemanha e da Turquia. Inclusive, nesse esforço, é que eu me esqueci o nome do cara, eu não coloquei no roteiro. Ele espalhou o boato, e quando eu digo espalhou o boato, não é assim na rua, é entre as cortes e tal, de que o Kaiser Guilherme II se converteu ao Islã. Falou, não, vocês têm que ajudar a Alemanha, o Kaiser Guilherme II se converteu ao Islã, vocês precisam ajudar ele é um cara legal, só que não deu muito certo, né? Aí, pós Primeira Guerra Mundial, o Irã, aí com seu petróleo na mão dos britânicos, um monte de gente morta, né? Não ganhou nada com a Primeira Guerra Mundial. Pelo contrário, ali do lado está tendo a Guerra Civil Russa, né? O antigo Império Otomano vira a República Turca, está passando ali pela sua guerra de independência, por várias guerras na região, ou seja, um período de muita instabilidade. Então, um cara chamado Reza Khan, que liderava a Brigada dos Cossacos, que a gente mencionou, ele foi um dos primeiros oficiais de origem iraniana a liderar os cossacos, que era como se fosse essa guarda pretoriana do imperador, olhou e falou, olha, quer saber? Esses chás da dinastia Qajar são tudo uns bundão, não estão fazendo nada, tá? Estão vendendo o país a troco de banana, tá? O país aí está numa situação de instabilidade, se ferramos nessa guerra a troco de nada, vou derrubar esses caras. Então ele usa a sua unidade militar com apoio britânico, inclusive indireto, que temia uma maior influência russa no Irã,
derruba os Qajar e então o general dos cossacos, o Reza Khan, se torna, né, o Shah Reza Pahlavi, né, o início da dinastia Pahlavi, e ele que vai ser o Shah da Pérsia de 1925 até 1941. Ele inicia uma série de processos de modernização, né, de desenvolvimento urbanístico, industrialização, expansão de ferrovia, reformas na educação, né, uma educação laica, digamos assim. É quando surge, quando começa a surgir uma classe operária industrial na Pérsia, né, no Irã. E em 1935 ele oficialmente muda o nome do país, como a gente mencionou no programa passado, né, ele fala, nada de chamar de Pérsia, o nome é Irã, porra. Tá? A gente determina o nome do nosso próprio país. E aí o que acontece? Em 1941, né, temos ali o início, a Segunda Guerra Mundial passa a envolver a União Soviética. A União Soviética invadida pela Alemanha nazista. E o Irã era a principal rota de contato entre os soviéticos e os britânicos. Né? Era pelo Irã que petróleo soviético ia para os britânicos e que os britânicos mandavam material de guerra, como caminhões, tanques, munição, para os soviéticos. Até por conta ali do lado você tem a Índia, você tem a Mianmar, Canal de Suez e tudo mais. Tanto é que o plano da Alemanha nazista era conquistar tanto o Cairo, o Egito, né, quanto o Irã, porque você interrompia essa circulação do petróleo. Você cortava o Império Britânico no meio. Né, você isolava as ilhas do resto do Império. O Mar Vermelho e o Golfo Pérsico. E tomando ali o Cáucaso, que tem muito petróleo, né, os campos de Baku e tudo mais. E aí o que aconteceu? Os britânicos e os soviéticos falaram, o Shah Reza Pahlavi, a gente vai usar o Irã aqui de ponto de contato, porque a gente tá unido aí pra bater em nazista, beleza? Ele falou, beleza, coisa nenhuma. Meu país se ferrou na Primeira Guerra Mundial, troco de nada, e agora vocês querem fazer a mesma coisa? E aí eles falaram, olha, é o seguinte, a gente precisa passar por aqui. A gente vai passar por aqui. Você vai colaborar ou não? Aí ele falou, não, meu país em primeiro lugar, tal, Persia first, Irã first, make Iran great again. Pérsia acima de tudo, Alá acima de todos. E aí os britânicos e os soviéticos falaram, tá bom. Ocuparam o país, forçaram ele a abdicar em nome do filho bundão dele. Inclusive eu coloquei no roteiro filho bundão, que foi o Mohammad Reza Pahlavi, que vai governar o país de 1941 até 1979. E quando eu digo governar, o que eu quero dizer é ser um fantoche britânico, tá? Em bom português. Então o Irã, ele é... Não só britânico, depois, né? Depois também dos Estados Unidos. Né? Mas ele vai ser fantoche da potência anglófona do momento. O Irã é ocupado, né, para ser usado como essa rota de suprimentos, de petróleo, de material humano, inclusive, tá? Então, por exemplo, nós tivemos poloneses que fugiram para o Reino Unido e depois foram pelo Irã para lutar com os soviéticos contra os alemães nazistas, né? Cossacos também. Em 1943, no final de 43, tivemos a Conferência de Teherã, a primeira conferência do chamado Big Three, reunindo o Stalin, o Roosevelt e o Churchill em Teherã, e que eles decretam, né, anunciam, né, a declaração de Teherã, que diz que o Irã terá suas fronteiras reconhecidas e sua independência no pós-guerra também mantida. E aí o que acontece? Em 1951... pós-Segunda Guerra, né, o mundo lá, acabou a guerra, agora todo mundo, né, we are the world, todo mundo dá as mãos, é eleito um novo primeiro-ministro, chamado Mohammad Mossadegh. E ele tinha uma plataforma extremamente anti-imperialista e, digamos assim, desenvolvimentista, tá? Quando eu falo desenvolvimentismo, lembrando, o desenvolvimentismo foi uma política muito comum no chamado Terceiro Mundo entre os anos 50 e os anos 70, né? Inclusive no Brasil, né? Mas que quando normalmente fala desenvolvimentista, ela é muito ligada ao Nasser, do Egito, né? Mas o Nehru da Índia, talvez seja o exemplo deveria ser o Nehru da Índia, porque o exemplo da Índia deu certo, né? Mas o Irã estava embarcando nessa ideia de, nacionalizar os recursos naturais, usar uma economia mais ou menos planificada para desenvolver infraestrutura que permita um crescimento da economia de consumo, de comércio e tudo mais.
né? Então, o Irã, o Egito fez a barragem de Assuã, por exemplo, e aí ele falou, olha, a gente vai desenvolver o país à base do petróleo. Então, 1º de maio de 1951, o parlamento, sob pedido do premier, nacionaliza o petróleo. Extingue as operações da agora Anglo-Iranian Oil, né? A Time nomeia o cara homem do ano, né? O cara vira ali era um símbolo nacional, muito apoio popular. E o que aconteceu? Os britânicos começaram a articular no mercado internacional um embargo ao petróleo iraniano para sufocar a economia do Irã. Já os Estados Unidos olhou e falou: olha, o britânico, vocês estão sendo meio antiquados aí, porque se vocês fizerem isso, o Irã vai correr de braços abertos na direção da União Soviética. Vai falar: União Soviética, ó, os britânicos estão brigando com a gente, vamos virar amigos. Então, vamos fazer o seguinte, vamos afastar o cara do poder, né? O Mossadegh já queria ali mais alguns poderes, começou a bater de frente com o Shah, e aí a CIA, com apoio britânico, foi lá, articulou um golpe Estou estupefato. em que é provavelmente a primeira vez em que os Estados Unidos, durante a Guerra Fria, né, derrubam um governo soberano estrangeiro. Primeira de muitas. 15 de agosto de 53, o Shah demitiu o primeiro-ministro. Só que a galera ficou do lado do primeiro-ministro. O Shah teve que fugir do Irã, foi para Roma, até a hora que a CIA foi lá e falou: olha, o Forças Armadas, aí, o general Fazlollah Zahed, você não pode dar um jeito aí e mandar prender o cara, alguma coisa assim? Né? Tá com uma grana aqui, esse dinheiro caiu aqui no meu bolso, esse dinheiro não é meu, esse dinheiro é seu. Né, caiu aqui. E aí, então, o Shah volta para Teherã e depois desse golpe, então, as empresas petrolíferas britânicas e dos Estados Unidos vão nadar de vento em popa ali no Cuzestão, tá? Depois desse processo, começa, né, um fenômeno duplo, que é o seguinte: o governo, temendo levantes populares, temendo esses problemas, né, de popularidade e tudo mais, fica cada vez mais autoritário. E, por outro lado, começa a tentar um processo de modernização chamado de Revolução Branca, que seria agora uma modernização de costumes, uma laicização forçada da sociedade, tá? Incluindo aí direito de voto às mulheres e tudo mais. E aí você vai ter a junção dessas duas coisas, levando a denúncias de corrupção, e aí junto com essa denúncia de corrupção, viu uma denúncia moralista de vida luxuosa. Né? Ó, eles querem, né? Ostentação, tal. Isso vai fazer com que os clérigos muçulmanos passem a ficar contra o governo, por conta dessas pautas moralistas que tinham apelo popular. E boa parte da população já não gostava do governo por conta do golpe de 53 e também por denúncias aí de corrupção, de vida luxuosa. O Irã vai sofrer muito com inflação por causa do petróleo, né? Aquela a doença da vaca holandesa, né? A maldição de você ter um recurso natural muito importante, apenas um, porque aí você fica sujeito ao humor desse produto no mercado. Então o Irã começou a sofrer com muita inflação. Por quê? Porque o Irã vendia muito petróleo. Isso quer dizer que entrava muita moeda forte no Irã, moeda estrangeira, dólar, libra esterlina. E aí com isso as coisas no Irã subiam o preço, porque entrava moeda forte. Só entrava moeda forte nos centros urbanos e nos centros produtores de petróleo. Nas zonas rurais a vida era extremamente complicada. Então você junta as lideranças religiosas com uma insatisfação popular, moralista, contra o que era visto como corrupção e por uma situação econômica desfavorável. Tudo isso vai culminar na Revolução Islâmica de 1979, que inicialmente não era a Revolução Islâmica, era a Revolução Iraniana de 79. O principal líder era o Ayatollah Khomeini, que estava exilado na França, inclusive, quando a Revolução estoura, porque ele era o principal líder opositor, e ele foi expulso do país após ser preso por 18 meses em 64, tá? Então ele passou 15 anos no exílio. E aí o regime monárquico foi derrubado, o Shah fugiu para os Estados Unidos, só que assim,
a derrubada do Shah foi um movimento extremamente heterogêneo. Você tinha os moralistas religiosos muçulmanos, mas você também tinha liberais, você também tinha nacionalistas, você tinha os movimentos de esquerda. Tá? O Partido Comunista do Irã apoiou a Revolução. Isso quer dizer que o Partido Comunista do Irã cola com os muçulmanos, os islâmicos. Né? Tem gente que acredita nessa aliança internacional entre Islã e comunismo. Né? Não, é porque era todo mundo contra o Shah. Tanto é que após a Revolução, uma das principais organizações marxistas iranianas, o Mujahidin do Povo, vários dos seus líderes também estavam exilados na Europa. E eles vão fazer um levante depois contra o caráter teocrático. Porque assim, a revolução ela é muito rápida, tá? O Shah, ele foge ainda em janeiro de 79. E no final de fevereiro, o Khomeini já é, digamos assim, conclamado no poder. E, se eu não me engano, o Shah se exila no México, né? Ele vai para os Estados Unidos. Depois eu acho que ele vai pro México. E aí, no dia 1º de abril de 79, fazem um referendo se a Constituição deveria ser derrubada e feita uma nova Constituição e uma declaração de que o Irã seria oficialmente uma república islâmica cuja autoridade suprema seria o chefe religioso. Nesse referendo, 89% dos eleitores participam e 98% vota a favor. Tá? Então, assim, isso é importante da gente ter em mente, porque o Irã hoje passa por muitos protestos, o Irã hoje tem uma situação econômica complicada, inclusive agravada pelo embargo internacional. Mas a Revolução de 79 não foi uma revolução, digamos assim, extremista religiosa. Foi uma revolução popular que acabou sendo cooptada pelo extremismo religioso, mas ela envolvia diversas pessoas. Tanto que hoje a maior parte da população iraniana nasceu após 79 e são esses jovens que estão indo para a rua contra o establishment. Sim, o governo dos ayatollahs. Os líderes da antiga polícia política, né, a SAVAK, foram todos executados nesse período. E aí, pós-revolução iraniana, nós teremos tanto disputas internas quanto externas. Internamente, né, nós tivemos essa polarização entre os grupos que fizeram a revolução e eram a favor de um governo religioso e os grupos que eram moderados, grupos laicos, e tinha grupos tanto de centro-direita quanto grupos de esquerda. E aí o que acontece? O estopim vai ser em 1980, o governo iraniano começa a Revolução Cultural, em que as universidades vão ser fechadas por 3 anos para, entre aspas, limpeza ideológica, né? E uma nova política educacional e política cultural para o país. Isso vai fazer com que os combatentes do povo, que você mencionou, os mujahidin de esquerda, se levantem, e aí nós teremos um conflito interno entre os combatentes do povo e a guarda revolucionária, que é a milícia fundamentalista ligada aos ayatollahs. Nessa insurreição, o presidente do país, que em persa é Basij, o nome dessa milícia. O presidente do país, ele foge do Irã e em mais ou menos 1 ano e meio nós tivemos 13 mil pessoas mortas. E calcula-se que além desses 13 mil, cerca de 8 mil antigos apoiadores da Revolução foram executados por não serem radicais o suficiente, por traírem a Revolução, por não quererem um governo teocrático. Que é algo similar ao Talibã no Afeganistão, no mesmo período. Sim. E aí, em 83, o Partido Comunista vai ser dissolvido, os principais dirigentes foram presos ou executados, né? E o Partido Comunista, o TUDE, fazia parte do grupo revolucionário. E aí nós tivemos uma disputa entre dentro da ala já islamista, né, ou seja, política, nós tínhamos os moderados
que buscavam uma aproximação com o Ocidente para desenvolver o país economicamente, e os radicais, que buscavam um maior isolamento de influências externas, e o desenvolvimento econômico ficava em segundo plano. E os radicais vencem. Tá? Isso é importante ter em mente. Os radicais vencem essa disputa, lá nos anos 80 ainda. E as disputas externas são: no dia 4 de novembro de 79, na esteira da Revolução, nós temos o sequestro da Embaixada dos Estados Unidos em Teherã, quando um grupo de estudantes militantes toma a Embaixada dos Estados Unidos e toma 64 cidadãos dos Estados Unidos como reféns. O governo iraniano apoiou a ocupação e disse que só mediaria a situação com a extradição do Shah, e provavelmente ele seria morto. E que é o plot do filme Argo, dirigido pelo Ben Affleck. Dirigido e estrelado, né? Por esse... E baluarte da sétima arte. Exatamente. Os Estados Unidos congelam os bens iranianos no país. Esse congelamento durou até o governo Obama. Quem ouve o Xadrez Herbal semanal vai lembrar, talvez se lembre disso. Aí, em abril de 1980, os Estados Unidos tentam um resgate militar dentro do território iraniano. Só vai ocorrer uma solução com uma mediação egípcia em janeiro de 81, gente. Tá? Então as pessoas ficaram mais de um ano como reféns dentro da embaixada. E também a guerra Irã-Iraque. Né? O Iraque invade o Irã por dois motivos. Primeiro, tentar tomar os campos petrolíferos do Cuzestão e uma saída direta para o Golfo Pérsico, para poder aumentar, né, os seus lucros na exportação de petróleo, e também incentivado, empurrado, né, pela Arábia Saudita e pelos Estados Unidos, com a ideia de que, olha, o Irã fez essa revolução aí, essa revolução pode se espalhar aí pelo resto do Oriente Médio, pô, a gente tem que dar um jeito nesses caras. Então, os Estados Unidos entrou com equipamento, parte do equipamento, a Arábia Saudita entrou com crédito, o Iraque entrou com as vidas, e aí nós tivemos a guerra Irã-Iraque, que durou 8 anos, deixou cerca de 1 milhão de mortos, 400 mil iranianos, pelo menos, e torrou mais de $1 trilhão. Tá? Em gastos com equipamentos, em prejuízos ao comércio mundial de petróleo, em danos à própria indústria do petróleo, danos físicos, tá? $1 trilhão, a troco do quê? De absolutamente porcaria nenhuma, porque as fronteiras se mantiveram inalteradas, tá? A situação entre Irã e Iraque do dia anterior à guerra e do dia posterior à guerra era idêntica, tirando a destruição, tá? E em 3 de junho de 89, o Khomeini morre e faz o seu sucessor, o Ali Khamenei, um ayatolá radical também, que é o ayatolá, o supremo líder do Irã até hoje, inclusive. Tá? Lembrando que o Irã tem um presidente executivo, que hoje é o Hassan Rouhani, mas quem manda mesmo no país é o líder supremo, o Ali Khamenei, com o apoio do chamado Conselho dos Guardiões, né, que é basicamente o conselho que pode, que aprova ou nega qualquer nome, inclusive o nome de quem pode ser candidato. Então assim, vamos supor, chega lá um iraniano, fala, eu quero ser candidato a presidente, eu vou transformar o país num país laico, vou acabar com essa história de religião e Estado juntos, vou modernizar o país e sei lá, e vou transformar a Coca-Cola em bebida nacional. O Conselho Guardião vira e fala, não, filhão, você não vai ser nem candidato, você não está autorizado, tá? Então, em última instância, quem manda é o Ayatolá, com o Conselho dos Guardiões, que é um conselho religioso. Só para deixar, esses guardiões são, como se fosse, né, um conselho de cardeais, um conclave, digamos assim, tá? Mas eu não sei se eles soltam fumaça branca. Pensando hoje, né, o Irã, ele tem uma área de 1.648.000 km², o 17º maior país do mundo. Sua população é de 81 milhões de pessoas, 18º maior população do mundo. Sua densidade é relativamente baixa, já que muito do país é deserto. O seu PIB, corrigido pelo poder de compra, é de mais ou menos 1,7 trilhão de doletas, o que dá a 18ª maior economia do mundo. Por isso que, no programa Xadrez Herbal, a gente sempre defendeu que laços econômicos com o Irã são importantes. Ah, não, é ideologia, é terrorismo, é extremismo. Não. Laços econômicos com o Irã são importantes
porque é uma população grande, uma economia grande e uma economia que tem muito espaço para crescimento, tá? Então, assim, por aí vocês veem. É a 18ª maior economia do mundo, isso não é pouca coisa. O seu IDH é de 798, um IDH relativamente alto, mas ali está em 60º, né? O padrão de vida acaba sendo... tá ali na mesma faixa que o Brasil, né? Mas como eu nunca fui ao Irã, não sei se dá exatamente para comparar, né? E o Irã hoje, né, tem uma vida cultural, principalmente uma produção cultural, acadêmica, científica, cinematográfica muito grande, e é um país bastante heterogêneo do ponto de vista étnico e linguístico, né? Porque assim, você tem uma língua oficial, que é o Farsi, né, o persa, porém você tem uma série de idiomas regionais que são reconhecidos, e na população nós temos os persas, né, etnicamente correspondem a mais ou menos 61% da população. Outros 16% são azeris, né, a população do Azerbaijão. 10% são curdos e 6% são os lurs, que são é um povo iraniano, mas que é o povo ali justamente ali da região do Khuzestão. Inclusive a gente mencionou recentemente que o Khuzestão tem um movimento separatista, embora pequeno, né, mas tem. Então, do ponto de vista étnico, acaba sendo um país bastante heterogêneo. Religiosamente, a maioria do país é muçulmana xiita, isso não há muita mistura, embora tenha as religiões reconhecidas, e é isso daí. E, Felipe, para quem quiser saber mais sobre a história do Irã, qual que é a sua dica? Bem, Matias, eu hoje vou dar 2 sugestões de leitura, tá? Uma é mais séria, digamos assim, mais aprofundada, que é o livro Os Militares e os Ayatolás, que fala da relação Brasil-Irã no início da década de 1980, entre 79 e 85, ali governo Figueiredo especialmente. Ele é do Andrew Trauman, né, que já apareceu aqui no programa, é nosso ouvinte, professor de Relações Internacionais lá em Curitiba, né, me recebeu muito bem quando eu estive por lá também, junto com o Thiago Hansen, o Gustavo, a Priscila, tá? E a outra sugestão de leitura é um quadrinho famoso, né, o Persépolis, da Marjane Satrapi. Que era uma das minhas dicas também, então essa fica compartilhada. Desculpa, não sabia, né? Eu queria saber se o nome dela, porque ela é descendente de algum sátrapa, né? Mas, enfim, tentativa de piada tosca. Então, a minha segunda dica é o Persépolis, né, em quadrinhos, disponível em português. Virou filme também. A minha dica é o documentário Fora do Jogo, Offside em inglês, dirigido pelo Jafar Panahi, que é um dos diretores aí mais polêmicos do Irã. Inclusive a maioria das produções dele são filmadas clandestinamente, porque ele é perseguido aí pelos ayatolás. E é um filme que trata justamente sobre a questão das mulheres e do futebol, né? Ele filma um jogo da seleção iraniana contra o Bahrein pelas eliminatórias de 2006, lá no estádio Azad. Então, um recorte bastante interessante. Considerações finais, Felipe? Não, apenas, como sempre, mandar um beijo, um abraço e, lembrando, esse é o último programa do ano. A gente volta aí no início de 2019. Fiquem de olho nas redes sociais do Xadrez Herbal para terem ali uma noção aqui, mas muito provavelmente a gente vai voltar na quarta-feira, dia 16, né, com Fronteiras. Não sabemos, talvez sim. Dia 23 também. Fica aí. 16 ou 23 vai depender. Segunda quinzena de janeiro. Vai 16 ou 23, a gente deve retornar. E é isso. Um beijo. E a música de encerramento foi uma dica do ouvinte Dionísio Sangoi, que lembrou da banda argentina Ciro y los Persas, né, que é um projeto do Ciro Martínez, ex-vocalista e frontman, né, do Los Piojos, uma banda de rock da Argentina ali das décadas de 90 e 2000.
ele que é parça do Maradona, inclusive quando o Maradona era técnico da Argentina, ele inclusive tocou o hino da seleção na gaita ali antes de um jogo, enfim. E ele brinca com o nome dele, né, nesse projeto, afinal é o nome de um dos antigos reis imperadores da Pérsia, né? E é uma banda cuja uma das músicas foi levada às arquibancadas pela torcida do Vélez Sarsfield. Então a gente vai encerrar o programa com Mírenla, um dos sucessos aí que caiu no gosto futeboleiro na Argentina de Ciro e Los Persas. Mírenla cuando te enamora. Ella viene desde lejos, vive de jugar con tu ilusión. Buscabas la libertad y ahora cómo huir de esta prisión. Ella está tan sola. Mírenla, en sus ojos hay placer. Mírenla cuando te enamora. En un pasillo sin luz me dice que estaré en su corazón. Va contando historias increíbles de locura y de pasión. Ella va buscando ser la reina de una noche, larga noche sin final. Ella quiso ser rebelde y bella y en la tina descansar.